Amigos e amigas, dando sequência à série de artigos referentes à construção da Ponte Rio-Niterói ou Ponte Presidente Costa e Silva, apresentaremos neste artigo 40 dados os processos executivos, iniciando pelas estruturas do acesso rio. Os dados dessa série de relatórios foram extraídos do livro editado pelo DNR por ocasião da comemoração do 10º aniversário de operação da ponte, em março de 1984, e do conhecimento e lembrança deste que vos apresenta. As fotos foram copiadas do livro mencionado acima e do livro Ponte Rio-Niterói, 50 anos, editados pela concessionária Ecoponte. A descrição da construção das estruturas do acesso rio foi iniciada no artigo 39. Devido à extensão do assunto, ele foi dividido em 2 artigos. Este artigo 40 complementa a descrição iniciada no artigo 39. Superestrutura. A concepção do tabuleiro da superestrutura previa longarinas de altura variável, decrescendo para os apoios, de forma a acompanhar o diagrama de momentos fletores. Face à grande variedade de vãos, o projeto das longarinas apresentava em suas extremidades variação de altura, segundo uma parábola de comprimento fixo, e igual para todas do mesmo tipo, A, B ou C, e uma parte central de altura constante, porém de extensão variável, permitindo ajustar o comprimento total da longarina àquele necessário ao vão. Desse modo, todas as vigas de cada tipo têm as extremidades iguais, e o corpo central é que ajusta o comprimento ao vão. As formas para a fabricação das vigas eram metálicas, devido ao grande número de vigas de mesmo tamanho. Tanto o fundo da parte parabólica como as laterais correspondentes são peças inteiriças, interconectáveis. Na parte central, o tamanho das peças de fundo e laterais variavam de 10 centímetros a 3 metros de extensão, permitindo, com a adequada escolha das peças, criar o tamanho necessário. Os segmentos pré-fabricados de vigas tinham um comprimento de 10 centímetros, 20 centímetros, 40 centímetros, 80 centímetros, 1,5 metro e 3 metros. As quantidades necessárias de cada segmento foram fixadas em um mapa geral dos tamanhos das vigas a fabricar. Uma das extremidades parabólicas das formas das vigas era fixada no solo, enquanto a parte central e a outra extremidade deslizavam sobre trilhos de aço, aumentando ou diminuindo o tamanho das vigas. As cabeças das longarinas eram pré-fabricadas, em separado, com formas metálicas, permitindo modificar à vontade a inclinação da face inferior, o que possibilitava o apoio
horizontal da viga, qualquer que fosse a declividade longitudinal do tabuleiro. Nas formas das longarinas, o dispositivo de apoio das cabeças pré-fabricadas admitia fixá-las perfeitamente em nível na sua parte superior e ajustar na extensão, de modo a se obter variações de comprimento menores do que 5 centímetros. A armação era pré-armada, em segmentos, em canteiro lateral e transportada para as formas, onde se colocavam os cabos de proteção. As pré-armações eram montadas em gabaritos de madeira e transportadas por pórtico, através de uma série de ganchos a cada 2,5 metros, acionados por talhas. Para tornar possível a execução de todas as vigas, nos diversos tamanhos, os berços foram dispostos perpendicularmente ao lado maior do canteiro, de forma que um único pórtico, correndo sobre as vigas, pudesse retirá-los das formas, colocá-las no estoque e embarcá-las. O pórtico de movimentação das vigas tinha um vão de 60,5 metros e capacidade de 140 toneladas. Esse pórtico foi reaproveitado da construção da ponte sobre o rio Paraná em Porto Epitácio, construído pela construtora Sobrenco, do engenheiro Sérgio Marques de Souza. O sistema de levantamento das vigas pelo pórtico era constituído por 4 cilindros de 70 toneladas e curso de 2 metros. As vigas eram levantadas 5 metros, em diversos estágios dos cilindros. Os 2 conjuntos de 2 cilindros eram montados em carrinhos deslizantes sobre a treliça, de modo a permitir suspender as vigas pelas extremidades. Para a vibração do concreto foram usados vibradores de parede e de imersão. A resistência do concreto utilizado era de 350 kg por centímetro quadrado. Após 24 horas, eram retiradas as formas laterais e aplicada a cura química às faces. Com 48 horas, era aplicada a primeira fase de proteção, correspondente ao peso próprio das vigas, que eram retiradas do berço de modo a reiniciar o ciclo de fabricação. As vigas recém-moldadas eram transportadas para o estoque, onde se dava a proteção total das vigas após o período de cura. Os apoios das vigas no estoque eram, de um lado, uma viga de concreto em correspondência às extremidades fixas das formas, e do outro, cavaletes móveis de aço ajustados ao comprimento de cada viga. O embarque das vigas se fazia sobre 2 doles, com capacidade adequada às cargas, tracionados por um cavalo de carreta. Existiam 2 tipos de doles, um para cargas de 60 toneladas com suspensão a nitrogênio, de altura ajustável, giro em todas as rodas e nivelamento automático da carga. Outro para carga de 140 toneladas, com pneus comuns de caminhão, prato de giro na mesa superior e giro de pneus, somente naqueles ligados ao cambão de tração do conjunto. Dependendo do peso das vigas, que variava de 18 toneladas a 136 toneladas,
o dolly traseiro era acompanhado por um trator de pneus, direcionando-o para melhor encaixe das curvas. Para cumprir a produção necessária para cumprir o cronograma da obra, havia diversos conjuntos de formas, de segmentos de forma, de fundo e laterais. Considerando que uma viga ocupava uma forma de fundo durante 4 dias e a forma lateral durante 2 dias, foi possível um aproveitamento rotativo perfeito das formas em ciclos de 4 dias por fundo de cada viga. Nos meses de maior produção, foi atingida a média de 6 vigas por dia, correspondendo a um ciclo menor do que 4 dias por viga. Ocorreram períodos de baixa produção, ou até de paralisação, devido à falta de frente de montagem final para as vigas sobre os pilares, por atraso de desapropriação de imóveis e desvios de tráfego, que não eram de responsabilidade do consórcio construtor. Cerca de 100 vigas chegaram a ficar estocadas por falta de frente de montagem. A montagem das vigas se fazia com 2 guindastes de esteira NCK Rapier 1495B com capacidade de até 100 toneladas. As operações normais se faziam com lança de 100 pés e carga de 60 toneladas. Foram fabricados balancins especiais para suspender as vigas pelas extremidades, utilizando o mesmo furo pelo qual o pórtico do canteiro as suspendia. Para as vigas maiores, com comprimento de 56 metros e mesa de largura de 1,20 m, a esbeltez transversal apresentou-se como problema no manuseio. Para a suspensão dessas vigas, estruturas provisórias em cabos de aço a elas adaptados impediam a flambagem lateral. Também para facilitar sua montagem, os pontos de suspensão foram colocados a 3 metros da extremidade, reduzindo assim o comprimento de flambagem. As vigas eram depositadas sobre berços de neoprene, de espessura variável, de acordo com seu peso. O rendimento de montagem era variável, dependendo das condições do terreno e da facilidade de manobra dos guindastes. A fase de produção máxima foi de 9 vigas por dia. A laje do tabuleiro foi concretada sobre formas de madeira, dependurado nas vigas. Essas formas eram encaixadas entre as mesas das vigas, com folgas variáveis. A vedação entre a forma da mesa e mesa da viga se fazia com placas de concreto de 2 centímetros de espessura, fabricadas no canteiro. A concretagem se processava com bomba. A desforma era feita com guinchos, montados sobre a laje, e cabos de aço presos nas barras de suspensão das formas. A conclusão da construção do acesso-rio ocorreu antes da conclusão da ponte sobre o mar. O conjunto de rampas e elevado de acesso à ponte do lado do Rio de Janeiro, nas horas de pico de tráfego, hoje, outubro de 2024, fica lotado de veículos. Caso tenha ficado dúvida sobre o processo executivo da construção do acesso-rio, façam suas perguntas que responderemos com todo prazer. Deixem seu like.